galera, beleza? Então, sempre tem um pessoal aí que quer fazer uns kits retrô e pá, e parece que o pessoal não sabe quais são as melhores placas 775. E tem placas que realmente são muito bonitas, só que para quem faz overclock e tal, elas não têm valor porque elas não sobem tanto quanto as melhores. Tem uma lista muito pequena que são as melhores placas 775. Então hoje eu vou passar por essa lista para poder, para o pessoal poder saber quais são as placas que são mais procuradas e por quê. Então a primeira da lista é uma placa bem comum, que é muito boa para o over de Core 2 Quad, na verdade é a melhor, que são a série GAEP45 da Gigabyte. Tem dois modelos específicos que são os melhores e eles têm duas variações. A primeira, que é a mais comum, que não é muito difícil de achar, é a GAEP45 UD3R ou UD3P. Essa placa tem uma VRM legal de 6 fases de V-Core. Ninguém sabe exatamente o porquê, mas essa placa é excelente para subir Core 2 Quad, absolutamente excelente. Existe uma versão dessa placa com um T depois do EP45. A GA-EP45T é a versão DDR3. Aí essa placa tem uma irmã que é extremamente rara, que é a EP45 Extreme. Essa placa já tem um VRM gigantesco V-Core e é absolutamente incrível. Tem 2 ou 3 fases de memória, tem múltiplas fases para ponte norte também. A versão UD3R e UD3P tem um V-Core tem uma VRM, ela tem MOSFETs muito bons. Então o sinal é limpo, só que continua tendo uma só fase nas memórias e uma só fase no MCH. Só que é uma placa absolutamente lendária e é uma das poucas placas que consegue passar, que consegue chegar, né, passar dos 600 MHz de FSB ambiente e no frio passar dos 700 MHz de FSB. A próxima placa é uma placa que eu acho que das placas top é a mais fácil de se encontrar no Brasil, que é a linha P5K da Asus. O chipset usado é P35. Ela não sobe que nem as outras placas dessa lista no Sub-Zero. Só que ambiente, você consegue pegar uns 580, 600 MHz de FSB. Ela tem um IMC bom, então ela sobe. Ela tem uma quantidade boa de fases de V-Core. Então é uma placa que roda muito legal, é uma placa relativamente comum e ela está nessa lista porque ela tem o chipset P45, então ela roda Xeon, ela roda Core 2 Duo, ela roda Core 2 Quad e ela é comum e dá para achar por preço razoável sem tanta dificuldade. E a BIOS dela não é ruim, então ela consegue subir bem, ela tem uma BIOS legal. A próxima vai ser a LAN Party DK-T2RS. Essa é uma das LAN Party, as lendárias. Essas placas são extremamente fortes para overclock de Core 2 Duo, com memória DDR2. Essa também é uma das poucas placas que consegue passar dos 700 MHz de FSB no nitrogênio e passar dos 600 ambiente, só que ela é extremamente difícil de achar e ela tem uma BIOS um pouco chata. Então quando você faz over competitivo, você gosta muito de over, compensa comprar uma dessas placas raras com BIOS chata. Só que se você só quer um PC legalzinho, para o seu kit retrô simples, aí considere, é uma placa extremamente rara, com valor de colecionador extremamente alto, mas a BIOS dela não é tão legal de se lidar. A próxima placa é a clássica T-Power da Biostar. Essa placa, que nem a LAN Party, é das melhores que existem para over de Core 2 Duo e DDR2. Também é uma placa que você consegue passar da barreira de 700 MHz de FSB no nitrogênio. Dá para ver que ela tem os botões na placa, 4 fases de V-Core. Não é o tipo de placa que nem a T2RS, a LAN Party, não é placa que roda a Core 2 Quad bem. A VRM dela não foi feita para isso. Mas para quem está tentando quebrar recorde de Super Pi, rodar DDR2 1500 para cima,
é uma placa absolutamente monstruosa. E eu vou falar minha opinião pessoal para vocês. Eu acredito que o que separa essas placas que parecem ser fracas na PCB das outras, por exemplo, as Asus, que tem VRM monstruosa, é que nem algumas das Asus tem placa que é simplesmente melhor do que as outras porque a companhia por trás fez muitas otimizações da BIOS. Então a placa sobe mais no over. Por exemplo, tem algumas placas que nem a próxima, que eu já vou entrar no assunto, a Asus P5Q. Essas placas são chipset P45 da Asus. E o pessoal gosta muito delas porque elas são placas bonitas. Só que essa placa, a Asus não caprichou na BIOS de P45. Então a placa não sobe tão bem quanto as outras. Eu já ouvi muitos casos de placa que não consegue passar dos 600 MHz de FSB. Ela tem dificuldade. Eu já ouvi coisas de placas que não conseguem subir bem as memórias. Então é uma placa bonita, é uma placa com uma VRM monstruosa. E se você quer rodar um Core 2 Quad num OC ambiente, é uma placa bem legal. Só que se você quer rodar DDR2 1500 e fazer um over brutal, não é a placa certa. Over brutal de Core 2 Duo não é a placa certa porque a BIOS dela não foi tão bem tunada para alta frequência. A próxima é a Biostar TP45HP. Essa placa é uma versão mais barata da famosa T-Power i45. Só que ela era um pouco mais barata e continua sendo extremamente difícil de achar. Só que é uma placa absolutamente linda e muito boa para overclock de memória e Core 2 Duo. Agora, como eu falei, parece que as outras companhias conseguiram acertar muito no over de chipset de P45, onde a Asus não fez um trabalho tão bom. Só que aí tem o contrário. O chipset X48, que é praticamente um dos mais fortes do socket, a Asus é a única que conseguiu acertar a BIOS. Então todas as placas X38 e X48 que não são da Asus são basicamente fracas para overclock pesado. Só que a Asus conseguiu, não sei como, salvar esse chipset. Então vamos começar. A primeira é a P5E3 Premium. Essa placa é extremamente famosa por ser basicamente a melhor placa 775 DDR3, não a melhor, mas assim, entre as 2 ou 3 melhores. Ela é uma placa DDR3, dá pra ver na foto, ela tem um VRM de 8 fases para o V-Core e 2 fases de VMCH. Ela também tem 3 fases de memória, é uma VRM bem forte, essa é uma placa absolutamente monstruosa para o nitrogênio. Core 2 Quad e Core 2 Duo, só que força nos Core 2 Duo, e ela tem os timings muito bem otimizados para benchmarks sensitivos, que nem SuperPi, que requer que você tenha banda de memória no máximo, tudo melhor desempenho. Não sei se vocês já viram, só que acontece muito deles colocarem benchmark de placa-mãe nova e o mesmo CPU na mesma frequência, com a memória na mesma frequência, com os mesmos timings, as placas têm um desempenho um pouco diferente. Isso são latências extremamente pequenas na BIOS que não foram super bem otimizadas. Essa placa tem otimizações incríveis. Então quando o pessoal vai atrás de top score de SuperPi 775, é com essa placa ou com a Rampage Extreme. E só mais uma coisinha, essa placa tem uma variação, 2 na verdade. A primeira é a P5E Deluxe, que é a chipset X48 igual essa, só que ela é DDR2. E a outra é a Rampage Formula, que é praticamente idêntica à P5E Deluxe, chipset X48 também, só que ela tem os RGB. E ela tem um cooler mais bonito, ROG. Na prática, você consegue inclusive colocar BIOS de uma na outra, então não faz muita diferença. Aquelas também são placas fortes e absolutamente muito boas para over ambiente, só que eu já passei por várias Rampage Formula e elas têm muita dificuldade a passar de DDR2 1400. Então, se você quer fazer over extremo de memória, não é a placa certa. Só que em 1400 já dá para você chegar perto dos 700 MHz de FSB.
Então é uma placa muito, muito boa para quem quer fazer Uber ambiente de CPU, Core 2 Quad ou Core 2 Duo. A última é a Rampage Extreme. Essa placa foi a primeira Rampage da ASUS, lançou antes do socket 1366. Se você vê na internet, essa placa é muito parecida com a Rampage 2 Extreme, e ela é uma placa extremamente rara, e ela é considerada a melhor 775. A melhor 775 para Core 2 Duo, e ela é boa com Core 2 Quad, só que as Gigabyte P45 são mais fortes, porque elas têm aquelas otimizações de BIOS para subir Core 2 Quad, e porque você consegue colocar PLL abaixo de 1.5 volts, que é muito bom para o nitrogênio. Essa placa, as placas ASUS não deixam você colocar o PLL abaixo de 1.5 volts. Precisa fazer modificação na placa. Então, eu tenho uma dessa e ela é absolutamente linda. Ela tem poucas diferenças na BIOS comparado à P53. E ela tem uma VRM de V-Core monstruosa, 3 fases na ponte norte, 2 fases monstruosas nas memórias. E essa, junto com a P5E3 Premium, são dentre as poucas placas que conseguem pegar 2000, DDR3 2000 nas memórias, e dependendo da qualidade da placa, você consegue rodar timings diferentes. Por exemplo, a minha P5E3 Premium consegue rodar 2000 C6. A minha Rampage não gosta de rodar 2000 C6, na verdade ela tem dificuldade a chegar em 2000, só que ela consegue rodar 1900 C6. Então, isso é variedade do MCH, por isso que as pessoas ficam binando placa 775. Então essa é a lista básica das placas fortes. Existem outras placas que, para quem quer fazer um over básico em um Core 2 Quad, também são muito boas. Várias ASUS e outros modelos da Gigabyte, só que o mais importante é as placas que têm saída de vídeo não prestam, não importa a placa. Então, se você quer comprar uma placa para fazer overclock 775, ela precisa ter chipset P35, X48 ou X38 ou P35. Algumas placas, por exemplo, a Gigabyte tem uma P35 que é vagabunda. Então você precisa dar uma olhada, só que geralmente se ela tiver um desses chipsets, pior caso, você vai conseguir fazer um over legal. E aí você vai reclamar porque ela não sobe talvez o tanto quanto você queria. Por exemplo, aquela placa que eu falei da Gigabyte tem limite de voltagem. Só que na maioria dos casos são placas bem legais, porque esses chipsets são chipsets entusiastas da época. E aí, para terminar o vídeo, eu queria fazer o ranking final. Primeiro lugar global do socket 775 fica a Rampage Extreme, por subir muito bem qualquer CPU ambiente e subir bem demais as memórias junto. Empatado com ela fica a P5E3, que também sobe muito bem. P5E3, né? Aí, segundo lugar, eu diria que ficam as EP45 da Gigabyte. O D3R, o D3P e Extreme. Porque elas sobem memória melhor do que as outras e elas são as melhores placas do socket para subir Core 2 Quad. E elas continuam conseguindo subir Core 2 Duo extremamente bem, mesmo se elas não conseguem o mesmo desempenho em SuperPi que as placas do primeiro lugar. Daí, terceiro lugar, eu colocaria as DDR2 DFI T2RS e as Biostar T-Power i45 e a TP45HP. Porque elas são placas extremamente fortes para overclock de Core 2 Duo e elas são placas extremamente fortes para overclock de memória DDR2. Mas elas não têm a versatilidade que a EP45 oferece, embora muitos diriam que elas conseguem subir Core 2 Duo melhor do que a EP45. Aí o resto fica em segundo plano. Espero que vocês curtiram o vídeo, galera. Até a próxima.